Minha carteira está caindo 5%, 10%, 20%, 25%. E agora? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira. Eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, planejador financeiro CFP e autor no blog Clube do Valor. E o vídeo de hoje é um pouco diferente. É para falar sobre a dinâmica atual do mercado, sobre o que está acontecendo aí nas últimas semanas do mercado financeiro e que está impactando carteiras de diferentes investidores, especialmente aqueles que investem em ações, fundos imobiliários ou títulos públicos de vencimento mais longo que sejam atrelados à inflação ou pré-fixados. Aqui eu vou explicar um pouco mais sobre como eu gosto de enxergar os investimentos em períodos turbulentos como esse e como eu espero que você consiga também enxergar os seus investimentos. Eu vou fazer isso te apresentando 5 diferentes provocações para que você reflita a respeito das suas decisões de investimento. Se isso parece interessante para você, então deixa o seu like aqui no vídeo, te inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e assista até o final que tem provocações bastante interessantes para a sua vida. Pode rodar a vinheta aí. A maioria das classes de ativos do mercado financeiro brasileiro caiu bastante nos últimos dias, nas últimas semanas ou nos últimos meses. O Ibovespa, do seu ponto máximo em fevereiro de 2018 até o dia em que eu estou gravando esse vídeo aqui, só contextualizando para quem assistir no futuro, eu estou gravando esse vídeo aqui em junho de 2018, já caiu cerca de 25%. Consequentemente, muitos investidores empreendedores, que são aqueles que saem, eles não se limitam ao beabá de uma carteira de renda fixa, pós-fixada, que é aquela classe de ativos que sempre sobe um pouquinho, acabam observando variações negativas na sua carteira de investimentos. E muitos ficam muito nervosos em relação a essa dinâmica de ver a sua carteira se desvalorizar. Naturalmente, muitas pessoas entraram em contato comigo por e-mail ou pelos comentários aqui no Clube do Valor para perguntar como agir neste cenário. Alguns querem abandonar o seu plano de investimento, outros ficam muito aflitos ao observar a cotação de seus ativos e poucos são aqueles que estão conseguindo agir com naturalidade, com serenidade e seguindo aí à risca seu plano de investimentos com tranquilidade. Sempre lembrando que o conceito de tranquilidade financeira é um conceito que a gente se preocupa muito de passar aqui no Clube do Valor. E no limite disso tudo, a dúvida sempre acaba sendo parecida com a seguinte: o que fazer agora? Mudo de estratégia? Faço investimentos mais conservadores para recuperar o perdido no longo prazo? Ou faço investimentos mais arrojados para buscar rápido o que eu perdi? E o que eu percebo muito é uma falta de clareza sobre como agir. E é por isso que eu separei aqui essas 5 provocações que eu vou começar a explicar agora. Primeira provocação: por que você investiu nos ativos que você investiu? Aqui no Clube do Valor eu sempre falo sobre o conceito de melhor carteira de investimentos e não de melhor investimento. E por que eu falo isso? Porque eu entendo que cada pessoa é única, com vivências únicas de vida, vivências únicas do mercado financeiro, objetivos únicos e, portanto, cada pessoa tem aí uma carteira de investimentos que é mais adequada para o seu perfil pessoal. Então, quando você montou a sua carteira, provavelmente você tinha um racional, tinha um motivo por que você selecionou os ativos que você selecionou. Eu quero que você tente entender, se lembrar qual foi o motivo que você comprou os ativos que você comprou. E se você não tinha um motivo, não sabe explicar por que você comprou os seus ativos, então é hora de parar tudo e se perguntar por que o dinheiro é importante para você, o que você quer conquistar na sua vida que o dinheiro ajuda, transformar isso em objetivos financeiros, tenham muita clareza sobre o tamanho de cada objetivo e o prazo para a conquista desses objetivos e investir de acordo com seus objetivos financeiros. Se o seu maior objetivo financeiro ele é de curto prazo, ele é algo que você quer fazer ano que vem, então você não pode correr risco de ver seus investimentos se desvalorizarem. Em outras palavras, você tem que investir apenas em renda fixa pós-fixada, que é aquela classe de ativos que sempre sobe um pouco. Agora, se os seus objetivos são de longo prazo, de 5, 10, 15, 20, mais do que isso de anos para frente, então essa volatilidade atual não deve ser um motivo de preocupação para você. Eu sei que é muito fácil falar, é muito fácil dar aqui a teoria, mas você tem que entender se os seus objetivos, se o seu principal objetivo, por exemplo, é conquistar a independência financeira daqui a 20 anos, o que está acontecendo nessa semana, nesses meses, vai ser um
pequena coisinha assim, pequeno dente para baixo no gráfico de longo prazo da sua evolução patrimonial. Então a primeira provocação é essa: tente entender por que você montou a sua carteira, e se você não sabe por quê, tente entender agora, retroativamente, por que você escolheu os ativos que você escolheu, defina objetivos financeiros, entenda a importância do dinheiro para você, que é o que eu sempre faço aqui com meus clientes de gestão de investimentos. A gente gere carteiras administradas e sempre antes de montar uma carteira, a gente faz esse trabalho, né, esse exercício com os nossos clientes. E alguns de nossos clientes, evidentemente, estão nervosos com o que está acontecendo no mercado, e a gente sempre chama eles para mostrar quais eram os objetivos de vida deles, quais eram os prazos e por que tem parte da carteira em risco, e eles acabam evidentemente, ficando mais tranquilos depois de se lembrar por que eles investiram onde estão investindo. Provocação número 2. Qual é o seu real perfil de investidor? Você é um conservador, um moderado ou um arrojado? Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre esse assunto. O vídeo de amanhã também vai ser sobre esse assunto. Assim que ele tiver lançado, eu vou botar o link aqui em cima. Mas a ideia aqui é se lembrar do momento em que você escolheu seus ativos, como você se imaginava ser como perfil de investidor. Se você imaginava ser um perfil arrojado, você montou uma carteira com bastante ativos de risco, bastante ações, fundos imobiliários, enfim, ativos mais voláteis, e agora é um período em que carteiras mais arrojadas estão caindo mais. Agora, se você entendeu que era conservador e mesmo assim montou uma carteira arrojada, existe alguma coisa errada aí e você precisa pensar a respeito e como agir com base nessa reflexão. Opa, se eu sou um conservador, o que eu estou fazendo com uma carteira arrojada? O único parênteses muito importante sobre essa provocação é que a nossa percepção de perfil de investidor, ela muda com o tempo. Deixa eu te explicar. Quando todos os ativos sobem, que era o que estava acontecendo desde 2016 até o início desse ano, até o início de 2018, a gente tende a entender que a gente é investidor arrojado, a gente tende a querer comprar aquilo que está subindo. É algo que vai além do nosso racional, são vieses emocionais que nos afetam, tentando nos convencer a ser investidores mais arrojados. E quando tudo muda, tudo começa a cair, como está acontecendo nas últimas semanas, a gente tende a ter o efeito justamente contrário, a entender que a gente é conservador e não arrojado. O que você precisa fazer aqui é tentar eliminar esses vieses emocionais, eu sei que é difícil, mas tentar entender realmente o que você é, conservador, moderado ou arrojado. E para isso, existe certo um passo a passo a ser seguido, que eu vou deixar um vídeo aqui, né, para te ajudar a definir. E existe também uma ferramenta muito interessante que eu creio que também pode te ajudar, e eu vou compartilhar ela nesse link aqui também e na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos para a terceira provocação. Qual é o seu prazo de investimento? Eu já falei um pouco sobre isso na primeira provocação e, de certa forma, elas estão um pouco interligadas, mas aqui vamos dar um foco somente no prazo. Quando você pretende realizar o resgate de seus investimentos? Se você está investindo para conquistar a independência financeira, assim como eu, provavelmente você tem um investimento de longo prazo, um horizonte de longo prazo. E quanto maior o seu horizonte temporal, mais ativos de risco, mais ativos voláteis, tendem a caber dentro da sua carteira. Se esse é o caso, e aqui compartilhando o meu caso, minha carteira é quase 100% renda variável, ela está despencando esses últimos meses, e eu estou bem tranquilo, porque eu sei que daqui a 20 anos, que é o meu horizonte temporal para a conquista da independência financeira, essa volatilidade de curto prazo vai significar muito pouco. Eu tenho certeza que essa crise vai ser vencida, que vão ter novas crises aqui entre os próximos 20 anos e que vão ter bons períodos de altas também. Então eu estou bastante ciente, né, do que pode acontecer em relação ao meu prazo. E você também deve estar. Se seu prazo é longo, de mais de 5 anos, você pode ficar um pouco mais tranquilo. Essa volatilidade ela é normal no mercado financeiro e sempre tende a acontecer de tempos em tempos. Uma coisa é certa, quem investe em ações, fundos imobiliários, ativos de longo prazo com marcação a mercado, vai passar por períodos de incerteza, por períodos voláteis como esse. Dito isso, vamos para a quarta provocação, que na verdade é uma dica. Entenda que todo investidor possui vieses comportamentais. Eu tenho vieses no meu comportamento, você tem, e todo mundo que investe dinheiro, ou melhor, todas as pessoas do mundo têm vieses emocionais que acabam deixando mais turbulenta a sua tomada de decisão. Por que você acha que existe o famoso efeito manada? Por que você acha que o fundo nos Estados Unidos que mais subiu entre o ano de 2000, 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2009, foi um fundo que subiu cerca de 18% ao ano, teve uma média de cotistas, de investidores no fundo, que perderam
uma média de 11% ao ano. Porque quando esse fundo estava no topo histórico, em 2007, antes da crise de 2008, muita gente entrou. E quando ele estava no fundo, no auge da crise de 2008, muita gente saiu e perderam a recuperação do ano de 2009. Então, efeito manada, essa vontade que todo mundo tem de comprar ativos arrojados quando tudo sobe, ou de vender ativos arrojados quando tudo cai, é causada por vários vieses emocionais que diariamente afetam a nossa tomada de decisão. Se todo mundo sofre de vieses emocionais, como é que a gente faz então para não ser impactado por eles? O primeiro passo aqui é entender que eles existem. Então, talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja muito aflito, muito nervoso porque o seu dinheiro está se desvalorizando, sua carteira está se desvalorizando, mas é sempre bom lembrar que muita dessa aflição é natural e é causada por vieses comportamentais, não é algo racional, e sabendo disso, talvez você consiga racionalizar um pouco mais. Pensar no porquê você investiu dinheiro, pensar no prazo dos seus investimentos, pensar no seu perfil de risco e lidar um pouco melhor, com mais tranquilidade com essas crises. E por fim, a última provocação. Se você ainda não tem uma estratégia de investimentos bem definida, chegou a hora de definir. Eu falo muito aqui sobre a estratégia de alocação de ativos, que eu considero ser a melhor estratégia para qualquer investidor que tenha um médio ou longo prazo de investimentos. Como é que ela funciona basicamente? Você entende seu perfil de risco, entende o prazo para a conquista de seus objetivos financeiros, entende a sua relação com o dinheiro e com base nisso desenha uma carteira ideal. Olha, minha carteira vai ter 10% de ações, 10% de fundos imobiliários, 10% de ações de empresas norte-americanas e 70% dividido em renda fixa, igualmente entre ativos pós-fixados, que são os que sempre sobem, pré-fixados, que são aqueles que têm uma taxa de juros cheia, por exemplo, 11% ao ano, ou atrelados à inflação. Show de bola! O que eu faço daqui em diante? Eu tento sempre voltar minha carteira para essa composição ideal que eu defini antes de montar a carteira. Ou seja, o que está acontecendo com quem investiu em ações? Esses 10% da carteira viraram 7, 6, 8, virou menos do que o resto, porque as ações caíram mais do que o resto das classes de ativos. O que você faz? Utiliza novos aportes para comprar o que está abaixo, da sua alocação de ativos ideal. Ou se você não faz novos aportes, tenta vender um pouco o que está acima para comprar um pouco o que está abaixo. Essa é a única forma que eu conheço da gente tirar o nosso emocional do nosso processo de tomada de decisão financeira e ainda assim sempre saber quando comprar e quando vender um ativo. Quer saber um pouco mais sobre essa estratégia? Então assista esse vídeo aqui ou entre em contato conosco através do e-mail alô@clubedovalor.com.br, porque a gente aqui, por trás do Clube do Valor, a gente tem uma gestora de investimentos chamada AGM Brasil, e a AGM Brasil ela faz a gestão de carteiras administradas de terceiros com base na estratégia de alocação de ativos. Em outras palavras, o que a gente está fazendo com nossos clientes nesse momento de crise? A gente conversa com eles, tenta mostrar o que está acontecendo, lembrar que eles possuem um prazo longo de investimentos, em geral, praticamente todos os nossos clientes possuem um longo prazo, lembrar da alocação de ativos ideal que a gente definiu em conjunto e com base nisso fazer o rebalanceamento, que acaba sendo comprar aquilo que mais caiu e vender um pouco aquilo que subiu, e foi pouca coisa que subiu, infelizmente, nas últimas semanas. Então, por hoje é isso. Qual a grande mensagem que eu quero passar aqui? Crises vão sempre acontecer e crises vão sempre impactar os ativos mais voláteis. Ações, fundos imobiliários, até mesmo os títulos públicos com vencimento mais longo e pré-fixados ou atrelados à inflação, eles sofrem com crise. O preço deles cai no curto prazo. E eu trouxe aqui 5 diferentes provocações para que você consiga entender se você montou bem a carteira, se está ok ali para você ter essa parcela de risco, essa parcela que está caindo, ou se você entender que você errou lá atrás e agora consertar o erro. Mas sempre lembrando de que todos nós investidores, em períodos como esse, somos afetados pelos nossos vieses emocionais. E ter uma estratégia bem clara de investimento a seguir é muito importante para que a gente tente eliminar o impacto desses vieses emocionais no nosso processo de tomada de decisão. Então, agora é contigo. Meu exercício para você é que você faça 5 provocações e comente aqui abaixo desse vídeo qual é a que você mais gostou e a que mais gerou clareza para você. E se você chegou até aqui, dá um like no vídeo, te inscreve no canal e assista esses 2 vídeos que eu vou deixar na tela a seguir, que são bem parecidos com esse. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!